como é que a gente lida com o medo? O medo é real. Não dá para a gente ignorar o medo, né? Fazer de conta que ele não existe. Ele existe, é real. A gente só precisa respeitar. Mas também não vamos dar ao medo uma importância maior do que a que ele de fato deveria ter. Por quê? Qual é a ideia do medo? O medo é sempre em relação a algo que vem depois. Ele não é em relação ao presente. Mesmo quando você está na prova, o medo não é da prova. O medo é do resultado da prova. Quando você percebe que o medo tem a ver com o futuro, você ganha algum tipo de poder em relação a ele. Você está com medo da prova porque tem matéria acumulada. E porque tem matéria acumulada, você fica inseguro. Então a gente vai tratar um pouquinho o medo, já falou um pouco a respeito, vai falar um pouquinho mais, e a gente vai dizer que matéria acumulada, como é que a gente trata? Estratégia é uma forma de tratar matéria acumulada e ganho na velocidade de leitura é outra forma de tratar matéria acumulada. Tem uma outra técnicazinha que eu gosto muito, que é você colocar em prática as coisas que você estudou. Isso também ajuda muito na matéria acumulada. Muitas das vezes que você tem medo de ir mal na prova, você está causando uma nota ainda pior do que a que poderia. Por quê? Porque quando você está com medo da prova e não está ainda na hora da prova, você não está estudando, que era a única coisa que você poderia fazer para ir melhor na prova, não é? Agora que a gente já sabe que o medo é um mecanismo de defesa que foi criado na tua mente para te proteger quando você ainda era criança, como é que a gente tira vantagem disso? Deixa eu te contar uma história. O Pedro era um camarada que morria de medo da prova. E aí, um dia, ele travou de tanto medo. E ainda que as pessoas quisessem que ele despertasse, fizesse esforço para ele despertar, incentivava para ele continuar, ele não conseguia, ele travou. Começou a tomar uns remédios, depois foi se acalmando. Com o tempo, ele foi chegando na condição de fazer a prova dele. Só que aí ele já tinha perdido muito tempo ao invés de estudar travado. Na mesma turma do Pedro, tinha a Paulinha. A Paulinha não era uma aluna melhor que o Pedro. Aliás, ela era bem pior. Ela vinha de uma escola muito pior. Ela mudou de cidade. Quando ela chegou naquela cidade, ela não conhecia ninguém. Talvez tenha se sentido rejeitada na escola. Então, as condições de estudo da Paulinha eram piores que a do Pedro. Só que a Paulinha conseguiu lidar melhor com isso. E cada dia ela foi estudando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E cada vez que ela estudava, ela se exercitava explicando o que ela tinha aprendido para quem ela pudesse. Uma vez ela explicava para o pai, quando o pai não tinha paciência, ela explicava para a mãe, e todo mundo achava bonitinho, porque uma criança de 9 anos de idade explicando um assunto que aprendeu na escola é bonito. Só que ela foi ganhando gosto por esse negócio de explicar, então ela se esforçava cada vez mais para estudar, para ela poder explicar cada vez melhor. E mesmo tendo começado bem pior do que o Pedro, quando chegou na hora da prova, a nota da Paulinha foi muito melhor que a do Pedro. Tem várias formas de você enfrentar o teu medo. Você pode fechar os teus olhos e imaginar que está lá na prova, morrendo de medo. E que a prova está super difícil e que você tirou 0. E a prova passou, e você viu o resultado, e a nota foi 0. Pronto, você já imaginou, isso já aconteceu. Já não é mais medo. Talvez seja raiva, talvez seja frustração, talvez seja vergonha, mas já não é mais medo. Mas foi só imaginário, então você pode imaginar de novo que assim, ó, agora que você já conhece essa sensação de raiva, de frustração, de vergonha,
você se esforça um pouquinho mais no que você puder. Pode ser um pouquinho mais para prestar atenção na aula, pode ser um pouquinho mais para pedir ajuda para um colega te explicar, pode ser um pouquinho mais para pedir o caderno emprestado de um colega e tentar ler. Qualquer que seja o teu esforço, já vai ajudar um pouquinho mais. E aí você imagina que você fez esse pouquinho de esforço e você foi lá para a prova, agora com um pouquinho menos de medo, por dois motivos. O primeiro é que você já se esforçou um pouquinho mais. Então você está mais tranquilo. E o segundo é porque você já viveu a situação, ainda que de forma imaginária, de tirar um zero na prova. Já tirei zero e não morri. Vamos lá. Aí você vai, faz a prova, está muito difícil. Você vê o resultado e não foi mais zero, foi 2. Aí vamos. Não é suficiente para passar ainda, mas já não é mais zero. Opa! Então, quer dizer que eu fui para a prova imaginária com medo e tirei zero. Eu fui para a prova imaginária tendo feito um esforço imaginário e tirei um 2 imaginário. Interessante. O que eu posso fazer melhor? Deixa eu ver o que eu fiz. Eu peguei o caderno do meu amigo e eu fiquei 2 dias com o caderno. Talvez eu possa pegar o caderno do meu amigo e ficar 4 dias. Talvez eu possa pedir para o dono do caderno me explicar. Vamos experimentar isso. Então você imagina que ficou 4 dias com o caderno e aí você pediu para o dono do caderno te explicar, ele te explicou, você foi para a prova, agora ainda mais confiante, porque primeiro você já teve a experiência de tirar zero. Segundo, você já teve a experiência de estudar um pouquinho mais e tirar 2. Agora, além de estudar um pouquinho mais, você ficou mais tempo com o caderno do teu colega e o teu colega ainda te explicou. Aí você vai para a prova muito mais tranquilo, faz a prova, tira 4. 4, melhor que 2. Aí você não está mais frustrado, percebe? Você não está mais triste, você não está mais bravo, você está com uma percepção de que você descobriu que tem coisas que se você fizer fica legal e tem coisas que se você deixar de fazer fica melhor ainda. Aí você fala, ainda tem mais uma coisa. Eu fiz a prova imaginária, então eu já sei o que cai na prova imaginária. Deixa eu pegar uma das questões da prova imaginária e ver se o meu colega consegue me explicar ou ver se tem a resposta no caderno do colega. E aí você vai, pega o caderno do colega, fica uma semana ao invés de 4 dias, pede para o colega te explicar, você pega a explicação do teu colega, procura o professor, expõe as tuas dificuldades, o professor te dá umas dicas, te dá um material adicional, te dá uma lista de questões resolvidas, você estuda e vai para a prova. Chegando na prova, você está muito mais confiante, porque você já passou pela experiência de tirar zero, você já passou pela experiência de fazer alguma coisa para melhorar isso e tirar 2, você passou pela experiência de melhorar ainda mais o que já tinha melhorado e tirar 4, e aí você pegou isso tudo e teve um pensamento estratégico e diz, vou fazer ainda mais, vou aumentar o tempo que eu estudei com o caderno, vou perguntar para o meu amigo, vou pegar as questões imaginárias da prova imaginária, vou resolver, vou pedir ajuda do professor. Você está muito mais preparado, está muito mais confiante. E agora não tem medo de prova. Você vai lá e faz a prova com tranquilidade.
E aí você tira a nota que você precisa e passa. Depois que passa, todo confiante, você vai e reflete. Fala, olha só, eu consegui imaginar como seria o futuro, vivi a experiência futura, mudei a minha abordagem, peguei o resultado, com base nesse resultado, melhorei de novo, mudei de novo a minha abordagem, fiz outro teste imaginário, fiz uma sequência de 3, 4 testes imaginários e fui melhorando as coisas que eu estava fazendo e os meus resultados foram melhorando. Já imaginou se além desse exercício imaginário você passasse a prestar mais atenção na aula, agora que você percebe que está funcionando? Agora que você já sabe que quando você faz certo, a coisa sai certo?